Olá, gases nobres, tudo bem? Bom, gente, aqui nós vamos só concluir nosso capítulo, tá certo? Que nós começamos naquela aula 1, aqui é a aula 2, tá ok? Vamos continuar para a gente concluir e em seguida a gente resolver algumas questões, né? Tá ok? Então vamos lá. Termoquímica, né? Vamos continuar. Eu quero começar aqui com esse texto do Augusto Cury. Vou ler aqui para vocês, mas vocês podem estar, né? Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Augusto Cury. Bom, gente, esse texto para a gente revigorar nossos sonhos, né? Acreditar sempre, tá certo? Sempre se sentir motivado para isso, apesar dos pesares, né, dessa pandemia que nós vivemos hoje e de muitas outras coisas. Sempre é bom revigorar, né, nas suas ideias, tá? E manter o foco sempre, tá bom? Espero que vocês se saiam bem. Prosseguir aqui. Bom, nesse slide, o que é que temos aí? Nós ficamos naquela primeira aula lá, nas entalpias nos estados físicos. Aqui é um diagrama de entalpia dos estados físicos, tá certo? E esse diagrama aí, como é que compreende ele? Gente, aí é muito tranquilo, olha. Se vocês observarem, a entalpia é essa seta preta que cresce de baixo para cima, certo? No slide, lado esquerdo, entalpia, subindo. Então isso quer dizer o seguinte: quem está mais acima tem mais entalpia que quem tá abaixo, obviamente, tá bom? Então que acontece no diagrama? O diagrama de entalpia, que é esse que você está vendo, ele relaciona a entalpia nas mudanças de estado físico, certo? Quais são as mudanças de estado físico? Sólido para líquido, como vocês podem ver aí, e de líquido para gasoso. Então são duas setas aí do lado direito, vermelhinhas. Então, por que essa seta ela está se direcionando para cima, gente? Quando eu passo do estado sólido para o líquido, a entalpia ela vai aumentar. Quando eu passo do líquido para o gasoso, a entalpia também vai aumentar. Então a entalpia no estado gasoso ela é maior do que no estado sólido, tá certo? A entalpia no líquido ela é maior do que no estado sólido, tá certo? Porque fica acima, tá bom? E vamos lembrar que ΔH aí, ó, como ele demonstra, é maior que zero, significa dizer que é positivo. Se ΔH é positivo, então essa seta tem que ser para cima. Por que, Roberto, que essa seta tem que ser para cima? Gente, vamos lembrar que ΔH positivo são mudanças de estado físicos que absorvem calor, ou seja, como absorve calor, é claro que vai ficar mais energético, então a entalpia vai aumentar. Roberto, qual é essas mudanças de estado físico? Sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização. Então a fusão e a vaporização, elas são processos endotérmicos, lembra
ΔH maior que zero, ou seja, positivo, e entalpia crescente aí do sólido para o líquido para o gasoso. Tranquilo? Observou? Tal? Próximo slide. No próximo slide, o que eu estou vendo? Diagrama de entalpia de processos exotérmicos. Como é que eu sei disso, professor? ΔH menor que zero. Ó. Observa que tem os dois ΔH aí menor que zero. Significa dizer que é negativo. ΔH negativo são processos exotérmicos. Então, quais são os processos exotérmicos, professor, na mudança de estado físico? Ora, gasoso para líquido e líquido para sólido. Ah, então é por isso que a seta é para baixo, a vermelha? Sim, a seta é para baixo porque o processo é exotérmico, tá certo? Professor, o processo exotérmico acontece o que? Perda de calor. Ele só acontece com perda de calor, tá certo? Então é por isso que o calor ele diminui, a entalpia diminui, não é? Então assim, quando eu passo de gasoso para líquido, que está representado aí, o ΔH é negativo, significa dizer que libera calor, ou seja, qual é as mudanças, professor? Bom, muito simples, gasoso para líquido é a condensação, liquefação, né? E de líquido para sólido, solidificação. Então, a condensação e a solidificação são processos exotérmicos em que no diagrama a seta é para baixo, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Ok? Belezura. Só recapitulando, quando as mudanças de estado físico forem endotérmico, a setinha é para cima. Quando as mudanças forem exotérmicas, a setinha é para baixo. Belezura. Vamos continuar. Aqui nós já vamos entrar no diagrama das reações químicas, tá? Ali era mudança de estado físico, que não é reação química. Aqui é reação química. Aqui ele dá um exemplo de a respiração dos vertebrados. Gente, esse animal, na respiração dele, o que ocorre? Uma reação química. Qual é a reação química, professor? Gente, na respiração é formado CO2 e água, tá certo? Formado CO2 e água. Como assim, professor? Tá aí a reação química, ó. O que está em cima são os reagentes, C6H12O6 reagindo com 6O2 gasoso. Vai formar o que, professor? 6CO2 mais 6H2O gasoso. Bom, vocês estão lembrados que numa reação química, o que fica antes da seta são os reagentes e o que fica depois são chamados de produtos, tá? Os reagentes são as substâncias que vão entrar em contato um com a outra para formar novas substâncias. E essas novas substâncias são os produtos, ok? Belezura. Só que para nós o que está importando aí? Que o ΔH é negativo na respiração. Por quê, professor? Por quê? Porque ele vai liberar energia, como aí está escrito na equação química, embaixo da foto aí, C6H12O6 aquoso, reagindo com 6O2 gasoso, formando 6CO2 gasoso mais 6H2O gasosa, mais energia. Esse mais energia está querendo dizer que foi liberado energia. Se foi liberada energia, é uma reação exotérmica. Lembra? ΔH menor que zero. Gente, aí você me pergunta, professor, essa parte do diagrama, o C6H12O6 e o O2, não poderia ficar embaixo e o de baixo em cima? Não. Por quê, professor? Bom, gente, vocês estão lembrados que na aula anterior foi dito que nas reações exotérmicas o ΔH dos produtos é menor que o ΔH dos reagentes. Estão lembrados disso? Bom, eu vou recapitular. Se ΔH dos produtos é menor
que o ΔH dos reagentes nas reações isotérmicas significa dizer o quê? Que a setinha é para baixo, porque a reação é isotérmica, por isso que a seta vermelha está para baixo. E o produto está embaixo, porque tem menor entalpia. Porque para ele ocorrer, ele perdeu energia, tá certo? É um pouco complexo, mas dá para compreender bem. Vou resumir. Se é exotérmico, cara, o produto sempre é embaixo, tá certo? E a seta vindo de cima para baixo. Pronto, morreu Maria Preá. É só isso. Belezura? E se for endotérmico, professor? Tá aqui, diagrama de uma reação endotérmica, decomposição da sacarose, quer dizer, calor sobre a sacarose. O que vai acontecer? A sacarose e o açúcar, né? E quando eu aqueço, ele vai absorver calor, vai haver uma reação química. Qual é a reação química, professor? C12H22O sólido, que é o açúcar, né? Ele vai consumir a energia, vai absorver a energia e vai reagir, né? Formando 12 carbonos sólido mais 11 H2O gasosa. Então, observa, quem é o produto? C sólido e o H2O gasoso. Eles estão aonde, professor? Estão em cima. Observe, o produto dessa vez está em cima e não embaixo. Embaixo está o que? No diagrama? O reagente, que no caso aqui é o açúcar. Ó, no caso da reação endotérmica, o ΔH é positivo, a seta vermelha aponta de baixo para cima, e em cima, ao invés de ficar os reagentes, vai ficar os produtos. E embaixo vai ficar o reagente. Professor, quer dizer que é o contrário da exotérmica? Sim. Como assim? Olha, observem. Na reação endotérmica, no diagrama, quem fica em cima, nessa barrazinha vermelha em cima, são os produtos. E embaixo ficam os reagentes. Na exotérmica, não. Na exotérmica, quem fica em cima são os reagentes e embaixo os produtos, tá certo? Lembrando que essa seta vermelhinha, ela sempre vai do reagente para o produto. É outro detalhe. A setinha vermelha sempre vai do reagente para o produto. Aqui o reagente está em cima e aqui o reagente está embaixo. Por isso que é de baixo para cima a seta está indo, ok? Sempre do reagente para o produto a seta, ok? Belezura? Então vamos continuar. Gente, aqui é só uma conceituação, entalpia padrão e equações químicas. Entalpia padrão é representado por ΔH, essa bolinha em cima, né? É usada quando a entalpia da reação é determinada a 25 graus, sob pressão de 1 atm. Até aí, tranquilo, isso aí é só para você saber. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos entalpia de formação. Gente, nós vamos ter entalpia de formação, nós vamos ter deixa eu ver aqui, entalpia das reações químicas, a gente vai ter entalpia de combustão, tá? E energia de ligação. Então vamos voltar aqui para a entalpia de formação. Gente, aqui é o seguinte, a entalpia de formação é o ΔHF, né? Representado pelo ΔHF, entalpia, variação de entalpia de formação. Essa entalpia de formação ela vai se dar quando duas substâncias simples que vão reagir, que ele dá um exemplo aí que é o H2, bem no meio da tela, o H2 gasoso mais meio O2 gasoso vai formar H2O gasosa. Então, a entalpia de formação advém de duas substâncias simples formando uma composta, que no caso aí é o H2O.
Professor, qual é a diferença de substância simples e composta? Bom, substância simples só tem um tipo de elemento químico. Substância composta tem dois tipos. O H2O é composto ou simples? Composto. Por quê? Porque tem oxigênio e hidrogênio. Belezura? Então pronto. O detalhe na entalpia de formação, na variação de entalpia de formação, por exemplo, na formação aí do H2O gasoso, é a energia liberada nessa reação. Então o ΔH de formação, ele vai ser negativo, porque vai ser uma energia liberada, certo? Liberada. Belezura? Quer dizer, professor, que se eu reagir o gás hidrogênio com o gás oxigênio, vai formar água gasosa e vai liberar energia? Sim. E, professor, o ΔHF é a quantidade desse calor liberado, certo? Tranquilo até aí? Belezura, né? Bom, aí eu tenho alguns ΔHFs de algumas substâncias, né? O Cl2, Br2, o O2, o carbono, não é? A entalpia padrão de formação é a entalpia de formação determinada nas condições padrão, quando o elemento já se encontra em seu estado padrão, tá certo? Considera-se, por convenção, ΔHF igual a zero. Então, aí é o seguinte, tem algumas substâncias em estado padrão, considera-se que o ΔHF delas é igual a zero, tá bom? Isso aí a gente vai perceber depois aí em possíveis exercícios, tá bom? Vamos prosseguir. Dá uma analisadazinha na tabelinha. Vamos lá. Aqui, equações termoquímicas e entalpia de reação. Gente, aqui eu coloquei só para você entender. Toda equação termoquímica eu consigo escrever, né? Como a gente já pode ter visto duas aí. Aqui eu tenho uma equação bem embaixo, ó, que é a queima do etanol, a combustão do etanol. Nosso etanol, nosso álcool que nós estamos usando, né? C2H6O líquido, reagindo com 3O2, formando 2CO2 gasoso mais 3H2O gasosa, dando um ΔH igual a menos 1,38 vezes 10 a terceira kJ por mol de etanol, ou ΔH igual a menos 690 kJ por mol de CO2 gasoso. Gente, aqui, essa equação termoquímica, ela está me dando a entalpia da reação. Professor, essa reação na queima do etanol, ela é exotérmica ou endotérmica? Me diga aí. Se o ΔH é negativo, que é menos 1,38, então é exotérmico. Se é exotérmica, o que nos coloca que está liberando energia. Simples assim. Professor, como é isso aí? Nelas o ΔH sempre é explicitado. Tá certo? Sempre. Em quantidade de matéria mol de determinado reagente ou produto. Gente, aqui, por que a equação química é importante? Aqui ele está falando em 1 mol de C2H6O, ou seja, 1 mol de etanol. Libera essa energia. Professor, e se for 10 mols, vai ser 10 vezes esse ΔH, tá certo? Então, a cada quantidade de mol há uma liberação de energia. Não é? Se tu queimar um palito, vai dar uma energia. Se tu queimar 10 palitos juntos, vai dar outra energia, 10 vezes maior. Então, a estequiometria da equação química é extremamente importante. Então, tem que estar correta, tá certo? Professor, porque tem dois ΔH aí? Aqui, o primeiro ΔH, que é o menos 1,38, ele é em relação a 1 mol de etanol. E o outro é em relação a 1 mol de CO2. Professor, o que foi que ele fez? Pois é, aqui ele só pegou o valor e dividiu por 2 para dar 1.690. Por que dividiu por 2? Porque o CO2 ó, é 2 mol. Então, se é 2, subtrai, ou divide, né, por 2. Vamos lá, prosseguindo. Aqui, entalpia das reações. Em uma reação química, sempre há ruptura de ligações dos reagentes e formação de ligações dos produtos. A ruptura é um processo exotérmico
enquanto a formação de ligações é um processo exotérmico. Gente, vai ter exercício que é interessante você perceber que nos reagentes, quando um reagente entra em contato com outro reagente, tá certo? Vai haver ruptura, né? Quebra de ligações. E essas quebras sempre, para ocorrer, precisa absorver energia, ou seja, é endotérmica. Agora, quando esses reagentes formam os produtos, esses produtos, ao terem novas ligações formadas, o que vai acontecer? Para formar essas ligações, eles liberam calor, então eles são exotérmicas. Então a gente diz assim, nos reagentes que a ruptura é endotérmico e nos produtos que a formação de ligações é exotérmico. Isso aí é importante lá na frente. Continuamos. Gente, aqui está pequenininho, mas eu só quero que você entenda que tem relação da entalpia de reação com a entalpia de formação, tá certo? Eu posso calcular a entalpia de qualquer substância tendo, por exemplo, o valor da entalpia da reação, tá certo? Eu calculo a entalpia de formação ou calor de formação, né? Como tem alguns exercícios que chamam. Aqui ele deu um exemplo, quero que você observe só o exemplo, que é o seguinte, que é a formação de cal, aquele material que utiliza para construções, né? O aquecimento da pedra de carbonato de cálcio, se aquece, ela vai liberar CaO sólido, que é a cal, e o CO2 gasoso que vai ser liberado, né? Então, e o ΔH é mais 177, não é isso? Bom, o que acontece aí? Inclusive ele diz que a decomposição do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, ele é o componente principal da casca do ovo, né? Então vamos lá, o que eu quero de vocês aqui? Professor, como é que calcula o ΔH aqui? Qual é o ΔH que ele está querendo saber? ΔHF, que é o ΔH de formação do CaCO3. Como é que eu calculo, professor? Bom, simples. Basta eu ter o ΔHF do CaO, basta eu ter o ΔHF do CO2 e eu tenho o ΔH da reação que já está aí. Simples assim. Morreu. Como é que faz, professor? A fórmula é essa, gente, que está aqui embaixo. Ó. ΔH da reação é igual a ΔHF dos produtos menos ΔHF dos reagentes. Lembra? Beleza. Vamos lá. Qual é o ΔH da reação? Ele deu. Quanto é? Mais 177,5. Então você substitui, né? Tira o ΔH e bota mais 177. Igual a... Professor, o ΔHF dos produtos, como é isso? ΔHF do CaO mais o ΔHF do CO2. São dois produtos, duas substâncias no produto, né? Então eu pego o ΔHF de um e de outro somo. Né? O do CaO é menos 635 e do CO2 é menos 394. Soma isso aqui, professor, e o sinal e o ΔH e o ΔHF dos reagentes é o que? Quem é o reagente? CaCO3, que só tem um, né? CaCO3. Então, eu quero calcular isso aí. Eu não tenho esse valor. Então, eu vou calcular. É como se fosse X, né? Então, somou aqui e tal. Dá menos 1029. Aí passo mais 177 para o outro lado. Fica menos 177. Passo o ΔHF-CaCO3 que eu quero saber. Para o outro lado. E pronto. Aí você vai encontrar aí a resposta de menos 1207 kJ por mol. Belezura? Tranquilão? Isso aí vai ficar claro depois, tá bom? Posteriormente, em alguns exercícios que faremos. Vamos prosseguindo. Gente, a entalpia de combustão eu considero a mais importante. Vamos lá. O que é combustão? Combustão nada mais é que queima, é uma queima de combustível, certo? Então, assim,
Sempre a energia associada às reações de combustão é denominada de entalpia de combustão. Então, quando tu queima um álcool, libera energia. A gasolina libera energia, entendeu? Professor, como é que acontece a combustão? Como você pode ver no slide, é um combustível que reage na presença de oxigênio, formando produtos da combustão. Tá certo? Tem uma coisa na combustão que você tem que saber carregar para sempre com você na sua vida. Toda combustão, ela libera gás carbônico e água, tá bom? Gás carbônico e água. Professor, é assim mesmo? Gás carbônico, a queima da gasolina, a queima de qualquer combustível é gás carbônico e água, tá certo? Então assim, professor, mas existe a combustão completa e a incompleta. Pois é, na incompleta, ao invés de CO2, ele libera monóxido de carbono, tá certo? Ele libera oxigênio também. Então assim, a diferença é essa. Na combustão completa libera gás carbônico e água, na incompleta libera monóxido de carbono e oxigênio e água, tá ok? Belezura? Isso é importante, cai muita coisa no Enem sobre combustão. Professor, o ΔH das combustões é positivo ou negativo? É sempre negativo, gente. Como está escrito claramente aí no slide, lá embaixo, ó. Como as reações de combustão são sempre exotérmicas, obrigatoriamente ΔH é negativo, beleza? As reações de combustão é sempre exotérmica, não existe combustão endotérmica, pelo amor de Deus. Prosseguindo, show. Olha aí, ele deu um exemplo aí da queima completa do eteno, ó. C2H4 mais 3O2 formando 2CO2 mais 2 água líquida. Olha aí, ΔH igual a menos 1,41 vezes 10 a terceira kJ mol de C2H4, que é o eteno. Belezura? Olha aí, bem escritinho, bonitinho. O primeiro é o combustível, o segundo é o comburente, que é o O2, e o produto CO2 e água, que são os produtos da combustão. Tá ok? Professor, para cessar a combustão, o que é necessário, gente? Só eliminar o oxigênio. Elimina o O2 aí. Pronto, a reação não acontece, beleza? Por isso que se fala em abafar, né, o que está sendo queimado. Enfim. Na tabela aí embaixo tem entalpias de combustão de algumas substâncias, do metano, do etanol, do açúcar, né, da sacarose, do metanol. Tem alguns valores aí, belezura? Vamos prosseguir aqui. E aqui eu tenho a entalpia de ligação, a energia de ligação, que nada mais é que a energia necessária para romper 1 mol de ligações das substâncias no estado gasoso, né? Essa mesma energia é liberada na formação de 1 mol de ligações. Vixe, Roberto falou, foi grego, ó. Pois é, gente, mas é tranquilo. Por exemplo, como vocês podem ver nessa tabelinha aí embaixo, uma ligação entre carbono e carbono tem uma energia média de 347 kJ. Tá vendo aí? Uma ligação entre o carbono e o hidrogênio, que é o CH aí, 413. Isso aí, no exercício, vai ficar bem claro como a gente vai utilizar. Cada ligação dessa tem a energia necessária para romper 1 mol dessas ligações. Tá certo? Então observa que a ligação carbono-carbono ela é mais fraca que a ligação oxigênio e hidrogênio, OH, que tem aí à direita. Tá beleza? Vamos prosseguir aqui. Gente, estamos quase no final aqui. Já estão meio cansando, mas vamos lá. Aqui, o que eu tenho? Aquilo que eu falava lá nos slides anteriores. Se eu olhar para esse quadrinho vermelho aí, o que eu vou ver? Ligações rompidas e ligações formadas.
O que é isso aqui, professor? Isso aqui é uma reação do H2 com o O2 formando a água. O que é? Como assim, professor? Gente, como vocês podem ver aí no quadrinho, um mol de HH, que é uma ligação entre o H, porque são dois hidrogênios aqui, então é dois Hs, tem uma ligação. A energia é 435, como podemos ver lá naquela tabela. Do oxigênio, 246, tá? Como vocês podem ver, se eu somar aí dá 682. Então, para quebrar as ligações, eu preciso de 682 kJ. Quando eu vou formar a água, eu vou formar 2 mol de HO, certo? Por que HO vai dar 924? Gente, são 2 OH ligados, então é 2 vezes a energia de quebra de uma ligação OH, por isso que é 924, tá certo? Vai dar o total liberado de 924. Professor, qual foi o saldo? Pois é, ó, o absorvido 682 e o liberado 924, então é claro que o da direita, 924, é negativo, e o da esquerda, porque é absorvido, é positivo. Então, subtrai dá o sinal do maior, que é o maior, 924. Então, eu subtraio 924 menos 682 vai dar 242,4 kJ de energia liberado. Por que é liberado? Porque é negativo. Ok? Tranquilo? Aí escreve a equação, ó, H2 mais MiO2, formando H2O, ΔH menos 242. Depois a gente pode dar uma conversada, tá ok? Estamos nos aproximando do fim. Eu só quero falar dessa lei aqui rapidamente, a lei de Hess. Na verdade, gente, a lei de Hess é o seguinte: nada mais é que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independentemente do composto ser formado direta ou indiretamente em uma série de etapas. Aqui, gente, tem produtos que se formam em várias equações termoquímicas, 1, 2, 3. Aí vai formar uma equação global. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, a grafita, que é o 2C, C mais 2H2 gasoso formando C2H4, que é a formação do eteno, né? Bom, aí, ó, tem 3 reações para acontecer a formação do eteno. Professor, para que serve essa lei de Hess? Gente, essa lei de Hess vai servir para o seguinte: eu preciso pegar essas 3 equações termoquímicas, eliminar o que não está na global, que é essa de cima, o C grafita e o H2 e o C2H4. Eu preciso eliminar, ou seja, cortar um com o outro. Professor, como é que faz isso? Pois é, usando a lei de Hess. Por exemplo, ele fez aí, ó, a equação 1 foi invertida para que C2H4 ficasse ao lado dos produtos. Então pronto, o que ele quis no item 1? Ele quis que o C2H4 fosse para o outro lado. Como eu inverti, o que acontece também, professor? Inverte o sinal do ΔH, é a primeira regra de Hess. Se eu inverter a equação termoquímica, eu inverto o ΔH. Se ele é positivo, fica negativo. Se ele é negativo, fica positivo. Tá ok? Segunda coisa, foi o que ele fez aí na segunda equação. Foi multiplicada por 2 para satisfazer o coeficiente estequiométrico do carbono, da equação de formação do acetileno. Isso requer que o valor de ΔH também dobre. Gente, se ele multiplica, a outra regra é a seguinte: se eu multiplico o coeficiente, né, que é os mols de cada substância, se eu multiplico por 3 uma, eu tenho que multiplicar todas as substâncias por 3. E o ΔH também. Então a regra é essa: multiplicou o coeficiente, multiplica o ΔH da equação termoquímica. E por último, a equação 3 foi multiplicada por 2 para acertar os coeficientes H2, dobrando também o valor do ΔH. Então ele multiplicou o ΔH também. Belezura? Professor, como foi? Aí, tá aí, ó, os cortes. Cortou
o que está de um lado da equação de uma e do outro lado da equação de outra, elimina, que é igual, obviamente. Aí vai nessa soma, quando cortar tudo, vai sobrar só 2C, que é a grafita, mais 2H2 gasoso, que é formando C2H4, que é exatamente a equação que ele queria. Professor, qual é o moral da história? A moral da história, gente, é o ΔH. Observa aí do lado direito que os ΔHs vão ser somados das equações, tá certo? Então, o primeiro é mais 1409, o segundo é menos 786 e o terceiro é menos 571. Se eu somar isso aí, vai dar um ΔH de mais 51,9, ou seja, demonstrando que a minha equação de formação do eteno é endotérmico. Beleza? Para concluir de vez, diagrama de entalpia auxilia na visualização da lei de Hess. Olha aí, veja só. Eu tenho duas etapas, uma corto a água líquida de um lado e a água líquida do outro, fica H2O sólido formando H2O gasoso. O que acontece aqui? O ΔH da primeira equação é mais 7, o da segunda é mais 44. Eu pego e somo, mais 51. Professor, como é que eu vejo isso no diagrama? No diagrama é fácil. Está aqui as duas entalpias subindo, porque são positivas, né? De baixo para cima. E eu estou vendo o quê? Que quando eu pego o ΔH1 e o ΔH2 em termos de seta, vai dar a seta total, que é da água sólida para a água gasosa, ó, do lado direito, certo? Então é mais fácil visualizar a lei de Hess por causa disso. Tranquilão? Belezura? Fim! Um abraço e eu vou fazer outros para a gente discutir aqui e resolver atividades. Valeu, um abraço.